Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Wellington. E eu sou o Valdir. Está começando agora... Here's Johnny! Papo Brothers. Nada além de uma conversa entre amigos. Esse podcast contém spoilers do livro e do filme O Iluminado. Então, Valdir, eu nunca tinha lido nenhum livro do Stephen King e você ficou horrorizado, né? É o mestre do horror, não tem como não ter lido nada dele, né? O cara é uma fera. Eu nunca tinha lido e você, de tão absurdo que você achou, você pegou um livro seu, você me emprestou um livro da editora Suma, é uma que tem uma capa que remete bem ao filme, é uma capa vista de baixo, né, que tem a porta, escrito Red Run. Isso é uma cena que não tem no livro, né, você só tem no filme. Isso é engraçado pensar, né, a fama que o filme fez, o sucesso que ele é consagrado como um filme clássico, uma das obras-primas do Kubrick. Você vê como que um influenciou o outro, né? O filme foi feito influência, né, baseado, né, pegou o livro como arcabouço, mas ao mesmo tempo o filme volta e influencia o livro. Então, e já começando com polêmica, é uma das piores adaptações, na minha opinião. Apesar de ser um filme excelente, um excelente filme baseado em um excelente livro. Não é uma adaptação, é baseado, porque tem muitas diferenças marcantes, principalmente na personalidade do protagonista, que me incomodam muito. Não sei se incomodaram você, que depois de você ter lido e assistido, o que você achou? Então, eu não tinha assistido o filme, e aí eu assisti agora. Mas é lógico que é um filme clássico. O Iluminado, ele já faz parte da cultura pop, né? Então, mesmo que eu não tenha assistido efetivamente, sentado e assistido na TV, eu já tinha assistido praticamente o filme inteiro, que a gente é bombardeado com cenas do filme o tempo todo. O filme faz parte da cultura pop. My friends call me Murphy. É igual Star Wars, né? Cara, igual Star Wars. Star Wars eu nunca assisti um filme, cara. Nem metade eu nunca assisti uma cena. Tipo, sentei pra assistir uma cena de Star Wars, mas eu sei a história inteira. Sabe, só de ter. Não tem como, né? É referência em todo o meio cultural, né? Você assiste uma animação e tá lá. Eu sou seu pai. Referência pra tudo quanto é lado. Tem até uma situação engraçada que quando começou o retorno do Star Wars, eu comecei a assistir com a minha esposa no cinema. E a minha esposa nunca tinha assistido. A gente foi assistir o primeiro, que é O Despertar da Força, depois foi assistir o Rogue One. Foi engraçado que pra mim tá muito intrínseco isso, né? Que é da cultura pop, todo mundo conhece. E aí numa conversa que eu tive com ela, eu falei, não, porque o Darth Vader é pai do Luke Skywalker. Aí ela falou, o Darth Vader é pai do Luke Skywalker? Aí você não sabia? Ela não, ela ficou chocada. Aí eu percebi que eu tinha dado o maior spoiler. Você acabou com a experiência. Tudo bem que 40 anos depois, né? Cara. Não, mas eu não tive essa experiência, né? Eu também não. Por causa do bombardeio. Mas ela poderia ter tido, né? Ter tido choque. E não teve, porque eu acabei com isso. Você já vê, tem uns vídeos na internet de umas crianças que nunca assistiram Star Wars, e aí eles colocam os filmes pra assistir, e aí na hora que chega nessa parte, que o Darth Vader... Como? Darth Vader revela que é o pai do Luke, você tem que ver as reações, tá no YouTube, muito engraçado. O Iluminado, assim, muita gente assistiu o filme e não leu o livro. E muita gente leu o livro e não assistiu o filme. É daqueles casos que a ideia que o leitor tem sobre a história em si, ela é baseada no Jack e no hotel. Então, tipo assim, é como se fosse como se resumisse o Star Wars, a Estrela da Morte e o Darth Vader. E assim, não é, né? A história, ela tem muito mais nuances, assim, principalmente no livro. Sim. Ela é uma história que ela vai o desmoronar de um homem, né? Você vê um homem que tem os problemas dele, como todos os homens têm. Todos os homens, né? Todos os seres têm, seres humanos. Problemas de personalidade, problemas psicológicos, problemas causados por trabalho, família. Os personagens do King são muito humanos, né? São muito humanos. Apesar do Jack Nicholson fazer uma interpretação memorável, que é um dos pontos fortes do filme, o Jack, personagem, né? Ele é um cara maluco, né? Ele é um cara ele é um cara raso. Ele é um cara que, assim, a personalidade dele... Os personagens são rasos do Isso, filme. Os personagens são rasos. E assim, é um personagem que, tipo,
tá ali. O cara é malucão e as coisas todas estão acontecendo com ele ali. E no livro não, né? No livro é um cara que vai igual um vidro temperado, né? Ele tem todos os caquinhos dele ali preparados e assim, primeiro toque que o hotel dá nele, ele começa a despedaçar e ele é levado a toda a história do livro a partir dos problemas passados dele, né? Então isso eu acho que o filme peca muito, né? Engraçado, as minhas experiências com filme depois que eu li livro nunca são... Eu geralmente não gosto. Eu acho que é até interessante, no meu ponto de vista, né? Pra mim, é ver o filme antes de ler um livro, falando da mesma história. Porque quando você vê um filme primeiro, você tá desprendido, você não conhece nada. E como um filme tem que ser conciso, e ele tem que mostrar ali no tempo, às vezes ele tem que abrir mão de muitas partes, né? Resumir e alterar outras, você tá uma folha em branco assistindo, então sua experiência ali vai ser muito mais proveitosa. E depois quando você vai pro livro, isso é uma opinião, quando você vai pro livro, você se aprofunda mais no livro, o livro tem mais tempo, né, é que nem você falou, tem um vasto arcabouço, o Jack Torrance no livro, que você não tem no filme. E o contrário, como eu fiz o contrário, você me prestou o livro, eu li o livro, e quando nós iríamos gravar esse podcast, eu fui ver o filme, eu tive contraste com o que acontecia com o livro, o que eu esperava que o filme entregasse, apesar de saber que era diferente, e não aconteceu. Um dos pontos é o que você falou, né? É muito superficial os personagens, e tem coisas que são completamente diferentes. Por exemplo, a Wendy, no livro, é uma mulher forte. Nossa, uma mulher... isso é uma outra decepção que nos dias de hoje eu não sei nem como não virou polêmica ainda, né? Ah, não, mas você pegar uma mulher forte igual a Wendy, 79, né? Sim, mas né, hoje em dia não precisa de muito, né? Porque você pegar uma mulher que nem a Wendy, que é uma mulher forte pra caramba no livro, e transformar ela no que tem no filme, é que assim, casa, né? A história do filme casa ela do jeito que ela é, a personalidade dela no filme casa, né? Com a história, né? Sim. Mas no livro não, se ela fosse assim no livro, por exemplo, metade da trama do livro tinha ido pro buraco. Slow tonight, isn't it? O livro se baseia no Jack Torrance, que ele é um pai de família ali, ele tem problema com... A gente já percebe que ele tem problema de alcoolismo. E ele é um professor de literatura, de inglês. Ele dá aulas, ele chegou a dar aulas uma das melhores escolas privadas da Nova Inglaterra. E ele tem um caso na escola dele que ele espanca ele espanca uma criança, né? Ele espanca um aluno. Você percebe no livro que ele tem uma fera interna. Sim, tá ali, né? O tempo todo. Tá ali. Mesmo você percebe no livro que mesmo não é o álcool traz essa fera à tona. Sim. Mas ele o tempo todo, porque isso é interessante também na escrita do Stephen King, né? Você vai transitando entre o que está acontecendo e os pensamentos, né? O livro é aquele narrador onisciente, ele passa pelos personagens, ele passa pelos sentimentos e pelos pensamentos dos personagens. Então você começa a presenciar o tempo todo essa luta do Jack Torrance com essa fera que ele tem, né? Com esse ânimo. Ele não é uma má pessoa. Você percebe no livro que ele é uma boa pessoa. Ele é uma pessoa correta. Ele é um bom pai. Ele é um bom marido. Ele tenta ser. Você percebe. Mas tem um problema ali. Ele é um Hulk humano. O verde dele é a personalidade destrutiva. Você vê que ele tem aquela fera dentro da jaula que ele, ao mesmo tempo, ele tem que alimentar e trancafiar ela ali dentro. E ele estoura várias vezes. Ele estoura com o Jack, com o Danny, ele estoura com a Andy. O caso do espancamento é só uma coisa que mais prejudica a vida dele em si, né? Que mais prejudica ele como professor, como membro da sociedade. Né? Acaba com a carreira dele. Acaba com a carreira dele. É um caso extremo, mas ele estoura com o filho dele, ele estoura com a mulher dele, ele estoura com pessoas assim. Tá lá, né? Tá lá. Uma das coisas fantásticas desse livro é que o Stephen King, ele cria a trama de uma maneira que a história vai se desenrolando e toda essa bagagem do Jack, toda essa bagagem é primordial pro restante da história. Então toda essa cena, ele estourando com o filho, ele espancando o adolescente na escola, as brigas dele, o temperamento frágil dele, a parte do alcoolismo, tudo isso tá lá, assim, preso numa coleira de pano, né? Tá ali
quando passa alguém muito perto, esse cachorro consegue morder. Você sofre com ele, porque você vê que ele tá tentando, cara. Ele não... Sim. Ele é uma boa pessoa, você percebe, ele quer ser um bom pai, ele quer acertar. Cara, é muito difícil, você começa a perceber. É muito difícil, é uma doença, o cara tem um problema ali. Aí você começa a ver o background dele, o que tá por trás. Ele teve uma educação horrível. O pai dele era um cara que espancava a própria mãe, batia nos filhos. E mesmo assim, ele tinha uma idolatria pelo pai, meio doente. Ele tem esse passado não resolvido dele, que acaba aflorando nesse... Cara, é muito interessante. Tem gente que não gosta, né, do tipo de escrita do Stephen King. O que eu posso falar é esse livro. Eu não li outros livros do Stephen King. Você pode até falar que você leu muitos livros do Stephen King, que eu sei. Hoje em dia, eu não sei se ele ainda permanece com esse tipo de escrita. Ele floreia, ele usa muitas metáforas. Eu achei muito interessante como ele se destaca da narrativa e depois ele volta. Eu me lembro de uma cena que o Jack Torrance está em cima do telhado do Overlook, está fazendo manutenção e ele encontra um casulo de vespa. Você se lembra dessa parte? Sim, sim. E aí ele leva uma ferroada. E aí o Stephen King começa a narrar o pensamento do Jack, que havia lido no jornal, que havia um cientista colocado uma matéria no jornal lá, tinha dado uma entrevista, que 7% dos acidentes de carros nos Estados Unidos, não se sabe o que aconteceu. Os motoristas batem, os motoristas perdem a rota e quando vai verificar não tem nada de anormal, o cara vai fazer autópsia, não tem nada. E aí esse cientista, ele dizia que a causa eram insetos que entravam nos carros, picavam os motoristas, ou o motorista no afã de querer fazer com que esse inseto saia do carro, perca a condução do carro, né? Perca a direção e acaba batendo. Então, o que eu me lembro muito bem é que ele vai, aí ele fala desse estudo, aí você se envolve com esse estudo dele falando, aí depois ele volta pro telhado com o Jack Torrance, com um casulo na mão e fazendo. E ele faz isso o tempo todo, ele vai, parece caminhos tortos. Ele chega na onde que ele quer, mas ele turva, ele anda, ele caminha, e é muito interessante porque, se você for perceber, a história se resume rapidamente, mas você passa tanto tempo dentro do livro, você conhece tão a fundo o Jack, você conhece tão a fundo o Danny, você conhece tão a fundo a Wendy, por isso, né, porque ele começa a mostrar os pensamentos, ele vai falar do Dick Halloran, e aí ele fala da mãe do Dick, como que ele conversava com a mãe dele. Que é outro baita personagem que foi resumido a nada, né? No filme é quase um crime que fazem com ele, Eu entendi o que o Kubrick quis fazer, ele quis quebrar a expectativa. Mas... Porque quem leu o livro estava esperando, ou não só quem leu o livro, quem leu o livro estava esperando, mas quem não leu, o Dick era um ponto de esperança que estava chegando na casa. Sim. E aí ele... Na hora, acaba com tudo isso, essa esperança acabou. O espectador fica atônito. E agora? Acabou, cara. E agora? Vão todos morrer. No livro ele é um cara importante pra caramba e a história dele é mais importante até no livro, não só na questão do final e nem na questão do desenvolvimento do personagem, mais nessa questão da iluminação, de explicar a iluminação, de mostrar como a iluminação interage, porque o Danny, explicando um pouco, ele tem essa questão da iluminação, que é importantíssima no filme e no livro, né? Apesar de no filme não ser tão marcante como no livro, né? No livro tem algumas cenas que quando o Danny chega, quando a família chega no hotel, que por ser uma criança, só por ser uma criança passando por tudo isso, já dá um terror a mais do que dá. Tanto que uma das cenas mais conhecidas do filme é uma dessas cenas, né? Do Danny no hotel com fantasmas. E resumindo a história, então, é o Jack, você percebe que ele é alcoólatra durante o filme, ele tem um problema na escola, que ele agride um aluno, ele é expulso dessa escola, ele vê a vida dele afundando, perdendo dinheiro, perdendo a casa, e um amigo que ele tinha dos tempos de bebedeira, é muito abastado, dá a oportunidade dele de trabalhar num hotel nos Montes de Colorado, um hotel rico, um hotel pra gente abastada, trabalhar lá durante a temporada de inverno. No inverno o hotel é fechado, mas as manutenções não podem parar. Então ele vai lá com a sua família, ele aceita esse emprego como zelador desse hotel, e ele vai lá pra cuidar desse hotel. E tem uma coisa legal nessa amizade, né? Porque o Stephen King narra a amizade inteira sempre com esse cara prejudicando o Jack. Esse cara prejudicando o Jack. E aí, porque o Jack tem família, o Jack não tem o dinheiro que esse cara tem, então esse cara ser um cara bêbado não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Agora o Jack, ele já influencia. Shockley, o nome dele. Isso.
Mas esse eu acho cara legal. se prejudica a vida, porque esse cara perde a esposa. É narrado que por causa da bebida esse cara perde a esposa. Só Sim, que aí vai ele perder- fica sem a esposa e o Jack tava em vias de perder o Andy. Mas a questão da amizade entre os dois, esse cara prejudica muito o Jack em vários momentos, né? E, assim, né? Aquelas amizades que é destrutiva, né? E aí, no momento que ele vai ajudar o Jack, ele manda o Jack pro hotel. Eu acho que isso o Stephen King deixa nas entrelinhas, né? Porque esse amigo do cara prejudicou ele a vida inteira, até quando ele tentou ajudar, né? Até não propositalmente. Eu não tive essa percepção, não. Agora que você tá falando, posso ter esse olhar, mas eu via como um amigo que se afundou com ele e depois que eles saíram juntos, né, ele tentou ajudar. Você percebe que no livro ele tenta ajudar o Jack. Ele tentou ajudar dando emprego. Ele não sabia o que ia acontecer no hotel. Ele é um dos sócios, né, do hotel, dos donos do hotel. Não sabia o que ia acontecer lá. E tanto que no livro fala que o Al Shockley estava trabalhando no conselho da escola para readmitir ele. Ele chega a falar isso no telefone pro Jack. Não, eu estou quase convencendo todos de te readmitir. Aliás, eles acham que foi muito pesado a punição que deram pra vocês. Não precisava ser tanto. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu lá em Overlook, Jack teria conseguido o emprego dele de volta. Não sei, porque as impressões da conversa é que o cara tá tentando, mas todas as tentativas dele, não faz tempo que eu li o livro, mas toda a tentativa dele era dar soco e ponto de faca, né? Ninguém readmitiria o Jack pela questão da violência e por quem ele machucou ainda, né? E pior, agravou ainda mais politicamente a coisa. Eles param de beber quando os dois têm um acidente, né? Eles estão num carro lá depois de um dia longo de bebida e aí eles atropelam uma bicicleta. Só que quando eles descem pra ver essa bicicleta, tá a bicicleta lá toda retorcida porque o carro bateu nela. Só que quando eles descem pra ver essa bicicleta, tá a bicicleta lá toda retorcida porque o carro bateu nela. Aparentemente não tem ninguém. Parece que essa bicicleta tava sem ninguém no meio da estrada. E eles ficam... Isso é o estopim pra eles pararem, né? Porque parece que o Jack, ele quebra o braço do Danny. Tem um trecho. Não é ali que ele para de beber. Ele para de beber com o caso da bicicleta. Só que esse caso da bicicleta, não consegui compreender a parte da metáfora. Eles se chocam com muitas premonições. Uma hora eu achei que fosse uma referência ao que ia acontecer dele bater no garoto. Porque quando ele bate no garoto, lá ele espanca o garoto, ele olha pro para-choque na hora que bateu a bicicleta. Talvez aquilo fosse uma referência de uma agressão com a bicicleta sendo símbolo de uma criança, a agressão que ele ia fazer posterior. Mas o fato é que depois disso os dois param de beber. Tanto o Jack como o Al, eles param de beber, definitivamente. Chegou no limite, né? E essa cena dele quebrando o braço do Danny é horrível, né, cara? Sim. A forma como o Stephen King narra os detalhes, cara, é impressionante. Eu fiquei agoniado. Porque ele é um escritor, o Jack é um escritor, então ele tá fazendo uma peça e ele sai do escritório pra atender o telefone e o Danny, muito criança, vai, pega a cerveja dele e joga em cima dos papéis, espalha os papéis e joga a cerveja em cima. Quando ele volta, que vê aquilo, e encharcado a cara, né, pega o braço do Danny pra repreender, mas pega com tanta força que o braço do Danny quebra. E a forma como o Stephen King narra, como se fosse um lápis quebrando no joelho, como ele descreve o rosto do Danny ficando branco, os olhos arregalando, a dor, o Jack percebendo o que ele fez, ficando estático, ficando em choque, a Wendy vindo. Cara, é incrível, essa cena é bem angustiante. Eu acho que essa cena, o Stephen King quis mostrar o tamanho da obsessão do Jack por aquela peça que ele estava escrevendo. Porque quando você compara a dor de um filho com uma coisa material, com uma peça, você mostra a obsessão que o cara tinha por aquilo. Porque pro Jack aquilo era a salvação dele, né? Então mostra que estava acima até de coisas não materiais que ele amava, né? Então ele mostra com uma explosão como o Jack estava obcecado por aquela peça, como era importante aquela peça pra ele, e ele compara essa peça com o filho, porque você machucar um filho é a pior coisa que um pai pode fazer, né? E ele faz isso porque a criança destruiu, né, ou danificou algumas partes da peça. Então isso aí eu acho que ele já puxa pra essa obsessão do Jack. Como ele, quando ele fica vidrado em alguma coisa, como que ele reage, como aquela coisa passa por cima até do amor, né? Que é uma coisa que de pai pra filho, teoricamente, é uma das coisas mais fortes que existe. Ele acha que as peças dele, os contos dele, é a maneira deles saírem da miséria, né? Sim. É a fuga deles pra uma vida melhor. Tanto que um dos motivos dele aceitar ser zelador na temporada de inverno em Overlook, que no Brasil seria Bela Vista, né? Sim.
Ou Alto do Mirante. Seria o Hotel Alto do Mirante. Acho que Bela Vista, porque tudo no Brasil tem o nome de Bela Vista. Sim. E aí, porque ele queria escrever a peça dele, né? Queria aproveitar o isolamento lá dentro do hotel pra escrever a peça dele. Sim, e aí... Ele acreditava que isso era a porta de saída dele, né? Sim. Daquela vida dele. E o Overlook entra na história, isso aí já passou, acho que quase, pelo menos um terço do livro, né? E a gente não viu ainda fantasma, não viu ninguém morrendo. Quem começa a ler o Stephen King já se prepara pra isso, né? Mas esse primeiro terço do livro, só criação... É você conhecendo a família. É só criação, é só você conhecendo a família. É só isso. Cada detalhe que ele coloca ali, cada cena tem um peso que lá na frente vai dar aquele arco fechar. Então, por isso assim, o Stephen King tem uma escrita que ela tem a característica dela. E não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que gosta de personagens bem desenvolvidos, e tem livros que isso prejudica o andamento do livro, como A Dança da Morte, que tem 20 personagens e ele faz isso com uns 20 personagens, né? Caramba. Então chega uma hora que fica cansativo, ainda mais pro público brasileiro, né? Que costuma consumir coisas um pouco diferentes, narrativas diferentes, né? Então, assim, o King tem isso. Eu acho que é um estilo de escrita, porque os livros do Ernest Hemingway, O Velho e o Mar, é muito sintético, ele é muito direto, talvez o autor mais direto que eu li. E os personagens têm profundidade, os personagens é incrível, né? Como que o cara consegue fazer com poucas palavras, com poucos adjetivos. O Stephen King não, o Stephen King é aquele adepto de muitos adjetivos. Ele vai. Eu acho que é estilo de escrita. Eu gostei. Sim. Achei muito legal. É uma coisa característica nos livros dele. Os livros que você vai ler é sempre assim. Tem o Apanhador de Sonhos, que é assim, muito tempo desenvolvendo personagens. Só que o que assim, eu critico das críticas ao Stephen King, o que eu critico é o quê? As pessoas tratam esse desenvolvimento como uma coisa supérflua, só que esse desenvolvimento amarrado com a história. Então muita decisão que o personagem toma na frente do livro, isso acontece no Iluminado também, essa decisão ela é baseada nos eventos passados dele. Todas essas experiências que ele vai vai plantando durante o caminho, elas não são à toa, elas não são plantadas ali porque o cara quer que o livro tenha 1000 páginas. Ele coloca aquilo ali pra você se basear quando o personagem tomar a decisão lá na frente. Então, ele te mostra como o Jack tá frágil o tempo inteiro. E isso lá na frente vai mostrar pra gente como que o hotel influencia muito o Jack e não influencia muito a Wendy. Toda essa parte psicológica da personalidade, toda essa criação dele, ela é amarrada com a história inteira. Então, do começo ao fim, tudo que ele vai te ensinando sobre o personagem ali influencia no andamento da história, no final da história, nas decisões que o personagem toma, em como a relação dos personagens evolui. Então, assim, a pessoa falar que o Stephen King enche linguiça, aí a pessoa aí eu tenho que discordar. A pessoa pode não gostar do estilo dele. Eu não gosto que desenvolva tanto personagem, não precisa de tudo isso. Agora, você falar, cara, tá enchendo linguiça, pelo amor de Deus, né? Tem até a parte do que na hora que ele vai atacar os dois, né, na hora que ele é consumido pelo hotel, ele tem o mesmo movimento que o pai dele, né? Que o pai dele fazia com a bengala e falava, você vai tomar o remédio até o fim, e ele passa a fazer a mesma coisa. Vem aqui tomar o seu remédio. Era o que o pai dele fazia com ele. Sim. Não, tem todo, tudo né? explicado. Tá tudo explicado. Tudo que acontece no livro tem um sentido. Isso. E, cara, um cara que faz isso é um gênio, cara. Aí o cara vai lá e me fala que o Stephen King é autor de entretenimento. Não que eu ache isso que é um defeito, mas usam isso pra atacar o cara. Um cara que consegue te dar uma personalidade dessa. Mas acontece assim, muito do Stephen King. O Stephen King tem o reconhecimento dele. Sim. Mas assim, ele não é reconhecido como um dos grandes autores contemporâneos, ao meu ver, porque ele é um autor de best-seller. Vende muito. Ele é rico por isso. Eu acho que é um pouco de despeito, sabe, dos críticos. Pode escrever. E com a morte de Stephen King, ele vai ser galgado aos grandes autores. Depois que ele morrer, aí o pessoal vai reconhecer a importância que ele teve. Não tem por que não. O cara tem ideias sobre qualquer coisa. Se o cara vê uma xícara caindo no chão, ele escreve uma história boa sobre aquilo de terror que você vai ler e vai ficar angustiado. E aí, A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre é um puta filme, um puta livro, né? Então as pessoas acabam pegando e rotulando o cara como um escritor de terror de entretenimento. Não que ser um escritor de entretenimento seja um problema, mas é um problema quando você trata isso pra tentar atacar a pessoa. Mas eu acho que, assim, as pessoas costumam atacar muito quem faz muito sucesso, né? Então, parte da fama é isso, né? Da pessoa tentar arrumar um jeito de desmerecer tudo aquilo que o cara ganhou. Um cara que tem 50 filmes adaptados de obra dele, não é um bom escritor. Essa é uma maluquice completa, né, cara? Ele é o autor mais adaptado de todos os tempos, né? Mais de 50, cara, mais de 50. Se você pegar o melhor roteirista do mundo, não vai ter isso aí, cara. Como que você vai comparar? O cara é um gênio. Motherfucking genius.
Você tava falando de inspiração. Cara, é muito interessante como ele se inspirou pra fazer o Iluminado. Assim, existe, entre aspas, o Overlook, The Stanley Hotel, e fica na mesma localização que ele dá, a East Park, lá de Winter, lá em Colorado. Fica nas montanhas, na mesma posição que ele dá no livro. E, cara, é o Overlook, cara. E aí ele foi se hospedar lá com a esposa dele. Ele tava passando por esse momento de... Ele era alcoólatra, né? E ele passou lá perto do final da temporada, início do inverno, e tava todo mundo indo embora. Então teve uma hora que ele e a esposa ficaram praticamente sozinhos nesse hotel. Não, ficaram sozinhos, né? E aí ele ficou imaginando. Ficaram sozinhos. E o quarto 217 do livro, que é o que tem a mulher lá, a mulher putrefada na banheira, que é o que o... E tem referência em tudo quanto é filme e animação. Isso. Até da Disney tem referência nesse quarto. O Halloran fala pro menino se afastar desse quarto. É um quarto que fica puxando o Danny o tempo todo. É o quarto que ele se hospedou no The Stanley. Isso é engraçado, né? Eu até ia falar com você, porque quando que eu li o livro, eu tinha a imagem muito clara na minha cabeça, que era o hotel Overlook nas montanhas, um hotel branco, bonito. Quando que eu fui assistir um filme... Ele é meio fantasmagórico. Exatamente. Quando que eu fui assistir o filme, é um hotel horroroso. Desculpa, mas é horroroso. Quem vai se hospedar naquele hotel? Não faz sentido. E aí eu fiquei na cabeça, falei, mas da onde que eu tenho essa imagem do hotel branco, do hotel bonito em cima? E eu comecei a pesquisar e eu encontrei esse The Stanley Hotel. Falei, caramba, em que momento que eu vi o hotel original e essa imagem do hotel original, que é um hotel muito bonito, eu me hospedaria lá. Aquele sim é atrativo. De onde que tava na minha cabeça, né? Aí eu ia falar com você, como que as influências externas fazem com que a gente, na hora da gente ler um livro, né? Por exemplo, quando você leu, você pensou em outro personagem ou você pensou quando que você lia o Jack na figura do Jack Nicholson? Quando você lia a Wendy, você lia a Shelley Duvall, você via os personagens do filme? Eu li o livro antes de ver o filme. Então, mas eu também, eu li antes de ver o filme, mas as imagens dos personagens eram do filme pra mim, de tão bombardeado que eu fui com as cenas do filme. Não, ele conseguiu, no filme, ele conseguiu passar, assim, a imagem parecida, tirando a cara de maluco, a imagem parecida com que eu imaginei com o Jack. A Wendy não tinha nada a ver com o que eu imaginei. A Wendy no livro é loura. Então, ela é loira, não tem nada a ver. Qual que é a sua opinião nessa tradução? Eles traduziram, por exemplo, a parte do Red Run, que é tão famosa por causa do filme, Red Run, ela não traduziu. Ela deixou em inglês, a tradutora, que é a Beth Ramos de Albuquerque, ela optou por deixar em inglês. No final, quando ele vê o Red Run através do domo de um relógio e refletido no domo e refletido no relógio e consegue refletir 2 vezes que ele vê murder. Eu não entendi o que ele falou. Ou assassinato, ou alguns falam que é assassino, mas é assassinato, né? Aí ela prefere colocar observação. Continuar escrito murder e colocar observação que murder em inglês é assassinato. Ao invés de colocar o Nissa-sa ou Tanissa-sa, entendeu? O que você achou? Você acha que foi uma boa opção? É a influência do filme indo pra literatura, né? Um alimentando o outro, parece um ciclo, né? Um faz um que volta. Tem que ver a primeira versão, se eles traduziram, porque assassinato ao contrário ia ficar terrível e a pessoa ia se ligar também, né? Aquele murder, se a pessoa não assistiu o filme, ela não tem ideia do que tá acontecendo, ela não tem ideia de que palavra que é, o que significa. Então, assim, isso é o que os personagens do livro estão passando, porque ninguém, assim, convenhamos, né? Ia ser fácil virar a palavra ali e entender. Você acha que foi uma decisão acertada? Eu acho que foi uma decisão acertada para manter o suspense do livro, porque os personagens do livro não sabem o que significa aquela palavra. E se ela colocasse assassinato ao inverso, a pessoa ia se ligar, né? Não é difícil. Mas se seu filho chegar gritando pra você o Nissa-sa, você saberia o que era? Você faria de trás pra frente? Assassino? Não, mas lendo dá pra ver, né? O Murder dá pra ver, o Redum lá dá pra ver. Então, acho que daria pra fazer em português. Então, mas aí a pessoa ia se ligar, né? Eu acho que em português a pessoa ia se ligar. Será que se ia ligar? Eu acho que sim. Acho que sim, a palavra assassinato mas o americano não se ligou de Red Run? Talvez sim, provavelmente sim, mas os personagens não, é isso que eu tô falando. Os personagens não se ligam o que significa aquela palavra. E você não traduzindo ela, dificulta que o leitor pule essa parte. Toda vez que aparece a palavra, ela é uma palavra enigmática. E quando você não traduz ela, as chances dela continuar sendo enigmáticas pro leitor é maior do que você traduzindo, né? Eu acho que pra questão de suspense, isso ajuda. E eu acho que a palavra assassinato também, ao contrário, fica muito esquisito.
Fica Mas- Otani Sasá. Fica muito estranho. O Redrum não. O Redrum já parece realmente alguma coisa, né? Mas não sei, né? Opinião. Eu acho que pro suspense é melhor. O leitor não saber o que significa aquela palavra e só depois descobrir junto com os personagens é uma deixa, entendeu? O Dick Halloran, ele explica pra Dany, quem explica pro Dany, explica pra gente que o Dany é um iluminado e o que são os iluminados, né? São pessoas sensitivas, que conseguem perceber as coisas ao redor, ler pensamento, tem alguns que têm previsão do futuro. É muito interessante como o Dany tem o contato com as visões dele, né? Ele vê um garoto, que é o Tony, e esse Tony traz as imagens pra ele, esse Tony traz imagens do futuro, esse Tony traz as imagens de alerta pra ele. O Dick, o Halloran, ele diz que sente cheiro de laranja. É muito interessante. E aí ele explica, né, que eles se reconhecem e que tem variados níveis de iluminados. Uns com pouca luz, outros com mais luz. E o Dany é um absurdo. Tanto que ele faz o teste com o Dany e ele fala assim, vai lá, me chama, fala uma palavra, solta um empuxo telepático aí. E o Dany vai falar oi, ele fala oi mentalmente pro Halloran e dá aquele empurrão, só que no final ele recua, ele percebe que ele vai jogar muito poder. Ele dá um empurrão telecinético tão forte telepático tão forte no Dick, que o Dick começa a sangrar a boca, é com uma dor de cabeça, é jogado pra trás. E esse garoto é muito forte. Sim. Você contou quantos iluminados dentro desse livro? Eu não prestei atenção nisso, não. Eu sei que no hotel tem uma ou duas que ele fala que também tem um pouquinho de iluminação. Teve aquela menina que pediu demissão porque viu coisa no 217, né? Que ele fala que tinha um pouquinho de luz, essa menina, que era uma trambiqueira, mas ela tinha uma luz. E aí ela enxerga lá a mulher morta lá no 217. Tem ele, tem a mãe, ou a Wendy é iluminada também. Ele ainda fala assim, todas as mães têm um pouquinho de luz, pelo menos até o filho ter maturidade. Ele fala no livro. Sim. E aí ele fala que o Jack não tem. E lá no final, cara, quando o Dick recebe o sinal do Dany, o sinal de socorro, que o Dany manda um sinal telepático lá, que o pai dele já enlouqueceu, e o Dick tá indo pro Hotel Overlook resgatar eles, né, tentar ajudar. E o carro dele, isso que é legal também, né, no Stephen King. Você vê como que é difícil do Dick chegar até o hotel. Você passa, você sente aquele inverno. Você vê como que é difícil pegar o voo. E aí, na hora que ele tá subindo as montanhas, o carro dele derrapa. Ele chega a sair da estrada, quase morre. E aí passa aqueles limpadores de neve. Aquele limpador de neve é iluminado. Porque aquele iluminador de neve ajuda ele, dá uma luva pra ele que depois ele vai botar fogo lá pra frente, que ele vai conseguir matar o leão de topiaria lá, que é o de arbusto. E ele ajuda, né, fala que pra pegar aqueles carros, né, snowmobile, ele ajuda, fala assim, vai até tal rapaz, fala que fui eu que te indiquei, mostra a luva, que o rapaz vai te alugar, vai te ajudar. E quando o Dick fala, eu estou indo pro Overlook, esse Howard faz uma cara de tristeza, ajuda o Dick e fala assim, eu não sei como você sabe que tá tendo problema lá, mas eu acredito em você. Ele fala, eu sinto isso, às vezes eu consigo ter um pressentimento. E aí o Dick fala assim, não, eu também tenho às vezes pressentimento. Aí o Howard fala, não, eu sei que você tem. Lá no começo eles não falam que eles se reconhecem? Sim. Iluminados se reconhecem? Então você tem mais, às vezes esse iluminado passa desapercebido. Ele tem um pouquinho de luz. Você percebe que o cara é simpático, o cara é um cara bondoso. Se eu conheço bem o Stephen King, esse cara aí deve ter aparecido. Esse cara deve ter aparecido em algum livro aí, de algum jeito. Ah, é? No universo do King? Porque o universo do King é um só, né? Então em todos os livros dele tem alguma coisa assim, né? Tem alguma coisa de iluminada, uma constante nos livros, né? Vamos falar do livro e falar do filme. No livro, o que você acha que era? O que aconteceu ali? O que você acha? Você acha que o hotel era uma entidade? Você acha que uma entidade habitava aquele hotel? O que você acha que aconteceu ali? Agora, levando em conta o livro, depois a gente fala do filme. No livro, ele mostra que todas as mortes violentas que aconteceram no hotel ficaram gravadas de alguma maneira, né? Na história do hotel. Tanto que tem uma parte que o Jack, ele revisita, né? As memórias do hotel naqueles recortes de jornais que ele acha em algum porão lá. Assim, ele vai mostrando que aquele hotel, ele é constantemente cercado de alguma coisa muito violenta, e eu acho que aquelas pessoas que têm alguma morte violenta dentro do hotel acabam ficando lá de alguma maneira. Você acha que o hotel em si absorve essas vidas? Ou só de ter acontecido muitas coisas ruins ali, uma coisa pra outra, né? Não sei. Mas assim, como o universo do King é todo baseado nessas coisas sobrenaturais de iluminação, pode ser que o hotel seja algum portal, alguma coisa, mas no livro em si
si, eu não achei que ficou muito claro isso. Então, eu tenho uma outra interpretação. Para mim, é uma entidade, não era o hotel que era a entidade. Diferente do filme. No livro, o hotel não é entidade para mim. Existia uma entidade que habitava o hotel. Por que eu digo isso? Tem uma cena que a maioria das pessoas que eu conversei deixou essa cena passar. No final, quando o hotel tá pegando fogo, o Dick Hallorann, ele chega a ver essa entidade. E uma das janelas tá pegando fogo e ele vê uma sombra, um negro disforme. Na verdade, ele é como se fosse uma fumaça em forma de raia saindo daquele hotel e se desfazendo para fora. Então, outra evidência, o Jack, ele é possuído. Você percebe que ele tá possuído, porque quando que ele começa a fazer as coisas lá, quando ele começa a atacar o Andy, começa a bater, ele judia da Wendy, hein? No livro, cara, ele arrebenta o Andy, não é que nem no filme, não. No filme, ele pegou leve. No livro, ele quebra a costela, quebra os dentes dela, quebra os dentes do Dick, ele arrebenta. Ela quase não sai viva. Você vê como que ela é guerreira, ele espancando e ela indo pra cima e ela se defendendo. Ela percebe que o hotel que tá fazendo aquilo, ela fala pro Danny, não é o seu pai. What? Ela fala pro Danny, não é o seu pai, é o hotel. Você vê, ela é inteligente, ela consegue perceber. É diferente do filme lá, que é uma bobona, né? Mas aí, quando o Jack tá atacando o Danny, ele fala assim, não, eu sou seu pai, vem tomar seu remédio, respeite seu pai. E o Danny fala pra ele, você não é meu pai, você é o Overlook. Não, eu sou seu pai, me respeite. Ele fala, você não é meu pai, você é uma máscara. O Danny fala pra ele, você é uma máscara, você é uma caixa vazia, você não é meu pai. Nessa hora, o pai, isso que é muito melhor que o filme também, eu acho. Jack tem a redenção dele. O Jack, ele consegue tomar posse de novo do corpo dele e fala, saia daqui e não esqueça que eu te amo. Fuja agora. Ele consegue tomar o controle por um tempo. Você consegue perceber que é uma entidade que tá cuidando, tá tomando conta dele. E aí, nessa parte, quando ele consegue retomar, que é uma parte horrível também do livro, que ele tá com aquele taco de croquet, né? O taco, rock que eles falam. Que é uma versão... Vira o machado no filme. Não, mas no livro não tem o machado. Machado é o antigo zelador que matou as filhas, no livro. Ele tá com aquele taco de rock, que é uma versão americana do croquet. E aí ele começa a bater com esse negócio na cara e ele destrói, ele praticamente se mata, né? O Jack é assassinado ali. A entidade mata, bate com o próprio taco no rosto, desfigura, acaba com um vestígio de Jack e ali segue. E esses sinais, pra mim, mostram que é uma entidade. Tanto que depois, Danny fala pra ele assim, você esqueceu de verificar a caldeira. Se lembra o sistema de aquecimento? Que é o que bota fogo no hotel. É que essa é outra coisa que é plantada pelo Stephen King de maneira a tornar a história com aquele clima de urgência. Lá né? no começo. Lá no começo você já sabe que tem aquilo. No começo ele já dá as regras. Ele é um cronômetro que vai contando e você... Que tem que ficar vendo 3 vezes por dia. É um cronômetro que tá contando ali o tempo todo. Toda hora ele te lembra que... É isso que eu te falo. Se o Stephen King pulasse, qual que é o suspense que ia causar ter essa caldeira aí? Porque o tempo todo ele tá, tem que fazer tal coisa, eu vou lá. E tem uma hora que ele chega e ela tá pitando no limite, né? Então, tipo assim, vai dar merda. Vai dar merda se não melhorar. E aquilo cria um senso de urgência, né? Porque a história vai desenrolando. Senso de urgência. E você fala, cara, fora tudo isso, ainda tem a caldeira lá embaixo pra explodir. Essa entidade sai correndo pra lá e lá no começo ele planta. Watson, que é o rapaz da manutenção, fala, eu não ficaria dentro desse hotel se esse dinamômetro aqui, o sensor aqui bater 180 libras. Eu não fico dentro desse hotel. Quando ele chega lá, já tá mais de 230 libras lá. E aí, mesmo ele despressurizando, acaba explodindo. Mas lá no começo, o Stephen King já falou, cara, acima de 180, esse negócio não vai segurar. Não vai. E aí, na hora que ele despressuriza, que ele pensa que antes de explodir, a entidade comemora. Eu consegui. Se o hotel fosse a entidade em si, o hotel perceberia, o hotel se cuidaria. Não é o que acontece. Por isso que eu acho que no caso do livro, é um habitante do hotel. Depois também o Dick, depois que o hotel já tá em chamas, tá tudo destruído, que teve a cena da raia que eu mencionei, o Dick vai pra parte externa, que é a parte de ferramenteiro, ele vai lá pegar, é uma garagem lá, né, de ferramentas, e na hora que ele entra,
que pra mim foi a parte mais tensa do livro. Pra mim também, essa parte é tensa demais. Essa entidade começa a mexer com a cabeça dele também. Eu pensei que ele ia se voltar contra o Andy e contra o Danny, mas ele consegue escapar. Então parece que é uma entidade territorialista, é uma entidade que estava naquele terreno, ou não sei, ou chegou ali, ou como It, né, que veio, enfim. Essas histórias é uma entidade que se apossou do Overlook, construiu ali e se apossou do Overlook. Isso do livro, essa é a interpretação que eu tenho do livro. Agora, do filme, cara, do filme é difícil, né? Porque é o hotel em si, parece que no filme é uma amálgama das pessoas que passaram por ali, que morreram, e essa amálgama de fantasma faz esse corpo, né? No livro eles deixam muito claro, né? Que eles falam o gerente. Quem é esse gerente que cuida? Ele sempre pergunta no livro. Sim. O gerente. Pra mim, o gerente é a entidade que toma conta ali do hotel. É uma mistura, né? Tem as coisas ruins aconteceram no hotel, as pessoas que morreram no hotel ficaram no hotel, e tem mais essa entidade aí por trás que é uma coisa que ele não explica, né? Então, mas eu acho que não é as pessoas que ficaram no hotel. Eu acho que essa entidade, ela imita. Porque o Danny fala, você copia, você usa máscaras. O que me parece que essa entidade, ela copia as situações que iam ocorrendo. Então, as mortes, os iluminados que passaram por ali, de certa forma alimenta ele. Tanto que eles chegam a mencionar que o Danny era um relógio parado e o Danny é como se tivesse dado corda nesse relógio. Ele é tão iluminado que deu poder, como se te abastecesse essa entidade pra ela se manifestar. Mas pra mim não, eu acho que as pessoas vão morrendo, as situações, essa entidade vai copiando, vai reproduzindo e de acordo com o seu bel prazer. Ela vai reproduzindo as festas lá de 1920 pro Jack, porque o Jack viu os livros, viu as fotografias. Então ela foi reproduzindo isso pra ele. Eu acho que é só uma reprodução que essa entidade tem. Eu não acho que ela acumule essas almas. Tanto que o Jack, ela mata o Jack, possui o corpo e acabou. No livro eu acho que é isso. Isso aí bate com uma coisa parecida com o It, né? Saiu o novo livro da Suma, na coleção Stephen King, se eu não me engano, que eles trazem uma nova introdução, trazem um epílogo e um prólogo que estavam perdidos há muito tempo e parece que alguém, eu não lembro, comprou os originais num leilão e encontrou do Stephen King e nem sabia que isso aí existia. Então tem um prólogo e tem um epílogo, né? O que um pouco depois que aconteceu, né? Depois do final que a gente conhece e um pouco antes. Eu li esse prólogo. Esse prólogo fala do hotel, ele fala como foi construído esse hotel, que foi o avô do Watson. Você lembra que lá no começo fala que quem foi construído foi o avô do rapaz da manutenção? Sim. Então, sim. Esse avô do Watson construiu um cara que tinha muito dinheiro e ele perdeu um filho, ele perde, aí você começa a perceber, ele já perdeu o filho no terreno, o Overlook nem tava construído. Ele perde o filho tá fazendo um hipismo com um pônei lá, pulando obstáculos. No filme fala de cemitério, não fala de cemitério? Eu tô viajando. Ah, isso daí é do Kubrick, não no livro. Do Kubrick, né? Ele fala de... no filme o Kubrick fala que o hotel foi construído em cima de um cemitério indígena. Que na época podia ser alguma coisa novidade, mas hoje ia parecer tão clichê, né? É clichê. Tem as teorias, né, do Kubrick. O Kubrick, ele é... Parece tão pouco, né? Como assim tão pouco? Tudo aconteceu porque construiu o hotel no lugar errado. Então, cara, isso me incomoda em filme. Eu gosto muito de metáforas, né? Se você for pesquisar sobre o filme na internet, tem várias teorias. Porque o Kubrick não fazia nada a esmo. Ele colocava vários símbolos no filme dele. E aí tem a teoria que o filme Iluminado do Kubrick é uma grande alusão ao genocídio dos índios americanos. Aí você vê porque ele tá no cemitério indígena, tem vários artefatos indígenas, decorações indígenas, várias coisas. Muitas pessoas assistem o filme e tiram variadas teorias que... Enfim, isso é legal, interessante, mas eu gosto muito de filme que tenha a segunda camada, que tenha a segunda, a terceira camada. Mas a primeira, a história é simples, se não funcionar, cara... a história em si, pra mim, tem que funcionar. E aí depois a gente tira a segunda camada, vê o que tá por trás. Mas a história em si tem que funcionar. E no caso do Kubrick, a história em si, pra mim, é muito rasa. É um filme
É um filme pra você ir no cinema e assistir. É um filme de um cara maluco, de uma família que o cara é um louco, entrou no hotel, tem fantasma, você aqui, pra quem assiste não sabe nada, você olha assim, tem fantasma nesse hotel. O menino consegue ver esses fantasmas, é isso. E o cara é louco, o Jack no filme já é descompensado desde o começo do filme. Na entrevista ele já é descompensado. Nossa, isso me incomoda demais, cara. A cara dele o tempo todo, o cabelo dele, o olhar dele, a sobrancelha dele, tudo remete a um cara louco, né? Não tem nada que faz você achar, né? E uma coisa que mais me incomodou nesse filme foi que ele não tem nenhuma ligação com a família no filme. Nenhuma. Não, nada. É diferente do livro. A primeira relação que ele tem, que mostra, que o filme mostra, que ele contracena com o filho estão subindo as montanhas para chegar no Overlook, estão no carro, e o filho dele pergunta, pai, eu estou com fome. E ele pega, dá uma baita patada no garoto. Ah, você devia ter pensado isso em Steventon. Caramba, cara, como assim? E a esposa vai lá falar com ele, levar lanche com ele, pra ele. Cara, ele trata a mulher que nem uma cadela. Não tem nenhuma relação com a família. O moleque o tempo todo tá com medo do pai. E isso aí quebra no livro, tudo, o né? moleque ama o pai, eles brincam, eles se gostam. Não, isso quebra tudo. Por que a Wendy continua com o cara? O cara não tem dinheiro, não faz nada. No livro, ela acredita no cara, né? Ela tem uma relação. No filme, aí você fica, o que a mulher tá fazendo aí? Apanhando do cara desse jeito, o cara tá tendo esse jeito, filho ela dela. É subserviente no filme. Parece que ela não tem opção nenhuma melhor, né? E eu acho que a grande metáfora do livro, eu acho que é o estado mesmo do Stephen King. Dá até pra entender, eu entendo porque o Stephen King não gostou da adaptação do Kubrick. Pesquisando, você percebe que ele entregou muito de si. O Jack é muito parecido com ele quando ele escreveu. É um cara que tá brigando pra se livrar do alcoolismo. E é um cara que tinha o medo o tempo todo. E ele dá entrevista que ele tinha medo de fazer mal pra família dele. É muito pessoal o filme do Iluminado. E aí o Kubrick acabou com isso, né? Então eu consigo entender porque ele não gostou. Eu acho que o livro é uma grande metáfora. Eu acho que o problema é a adaptação. A palavra adaptação é o problema. Isso. Acho que o livro é uma grande metáfora por essa briga, né? De como é difícil a briga entre o alcoolismo do seu eu interior mal e você conseguir controlar e como tudo é motivo para te influenciar, para você ter uma recaída e como você se auto-sabota. Você vê que o Jack tava correndo tudo bem, ele tava correndo bem lá no Overlook, ele liga pro gerente lá do Overlook, o Uma, ele liga para falar que vai escrever um livro, e aí depois nem ele sabe por que ele escreveu isso, arruma briga de uma coisa que tava tudo bem, parece que ele tava correndo atrás de se sabotar, de perder o emprego para cair de novo na bebida, como se a pessoa trabalhasse, né, e a gente vê isso, né, a gente tenta, às vezes, a gente se auto-sabota, né, a gente auto-sabota, e você vê, né, como que é a briga, né, a briga contra o álcool que o Jack tem, e é assim, e é muito de experiência, você percebe que é uma pessoa que passou por aquilo, e o Stephen passou por aquilo, ele passou tudo que ele sentia, tudo que ele pensava, ele passou pro personagem. Então a grande metáfora eu acho que é isso. E a cereja do bolo é essa, né? É. Mas a história em si funciona sozinha. E aí você pode tirar as camadas. O do Kubrick tem muitas camadas. Mas a história em si é uma história de um louco que quer matar a família. Aliás, o que você achou do final do filme? O do Jack congelando? Nossa, o Jack congelado é uma das coisas mais bizarras de todas. Se o final fosse bom do filme, daria pra tentar relevar. Porque, por exemplo, você destruiu a personalidade do Jack, mas você faz um final que casa com essa mudança de personalidade dele. Você casa com todo o que o Kubrick... O que mata ele é o acaso. O que mata ele, entendeu? Não é... Porque ele não voltou pro hotel, não dá pra entender. Porque ele não voltou pro hotel, entendeu? Tipo assim, não dá. Porque ele ficou procurando um garoto até congelar? Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, se chega no final e ele consegue, de alguma maneira, ligar todo aquele problema que o Jack tinha com a história do hotel, com a ideia do filme, esse final do filme é ruim, até a gente achando um filme bom, isoladamente. Você tendo lido o livro, aí que ele piora muito. Só que, assim, é um filme muito bom, mas não é um livro. E não é questão da gente eu sou leitor chato e eu vou assistir o filme sempre com esse peso, olhar crítico, que não sei o quê. Não, porque assim, a continuação, por exemplo, o filme O Dr. Sono, eu achei o filme bom pra caramba. Muita gente criticou, mas eu achei o filme excelente. E ele é uma continuação do filme, O Iluminado. Não do livro. Não do livro. Até porque no livro o hotel explode e no filme ele volta pro hotel. Então, tipo, só isso já é motivo pra você, já
já quebrou, né? Já quebrou a história. Verdade. Então, tipo, já não tem continuação mais, só daí. Só essa parte já quebra totalmente a continuação. Mas eu gostei muito. Eu acho o filme Doutor Sono melhor que o filme Iluminado, inclusive. Não sei se é porque Você vai arrumar briga, hein, falando isso. Provavelmente vou arrumar, mas eu acho melhor. Eu Cara, acho a mas história assim, melhor. tem cenas incríveis do filme. Tem cenas incríveis. Assim, tem cenas incríveis. Não, é incrível, cara. Assim, a parte dele naquele Velotron lá, andando lá e passando pelos tapetes, a Steadicam atrás do garoto. Sim. Nossa, sim. cara. 1970, animal. né, cara? Nossa, cara, é animal. Não, hoje é muito bom. A cena do elevador, que é o sangue, abrindo o sangue, aquela cena. A parte, eu achei muito boa também. Cena incrível. A parte de que ele tá sempre escrevendo lá, e aí na hora que o Andy chega lá pra ver, ele escreve trabalhar sem diversão faz você um bobalhão, um negócio assim. E aí ele escreve essa frase, parece que tá lá o rascunho dele, tá lá o original dele, com 500 páginas, tudo escrito a mesma coisa. E ela começa a olhar assim, cara, dá uma atenção no filme. Dá uma atenção do caramba mesmo. E aí ele chega e fala, e aí, você gostou do que leu? Cara, é incrível, a cena é incrível. Tem coisas maravilhosas no filme. O Here's Johnny, que ele bota a cara lá, também é muito bom. Mas é difícil, pra quem conheceu os personagens no livro, transpor pro filme é quase impossível. Eu acho que uma pessoa que assistiu isoladamente o filme, se ela assistiu isoladamente o filme, ela vai gostar muito. Vai gostar muito. Se ela lê o livro e assistiu o filme, se ela for com a cabeça de que é uma coisa baseada no livro, eu acho que ela ainda continua... Eu fui com essa cabeça, não, ele se baseou no livro, não tem que ser igual. Ele se baseou no livro e beleza. Não, eu fui também. Apesar da decepção, quando eu gostei do filme. Eu consegui ver muitas coisas boas, mas também consigo ver as coisas ruins. Tem algumas liberdades que ele tomou, funcionaria melhor se ele tivesse... Tanto que tem coisas que ele usa exatamente coisas do livro, e tem outras que não. Ele coloca sugestões que só vai entender quem tá no livro. Por exemplo, quando o Jack tá lá no bar e ele toma um remédio, ele tá tomando aquele Excedrin do livro. Mas quem não lê o livro não sabe o que ele tá tomando. Por que ele botou um remédio na boca? Várias frases que ele fala no filme, que quem só assistiu o filme, mas tá tão descontextualizado, quem lê o livro sabe por que ele falou aquilo. Não, foi o que eu falei no começo do podcast. O livro é muito bom. O livro é excepcional, um dos melhores livros de terror que você pode ler, principalmente terror psicológico, porque a gente fala muito dessa parte do hotel, dessa parte do fantasma, da entidade e tudo mais, mas as partes de mais tensão no livro é as partes que mexem com o psicológico da pessoa, né? Tem uma cena que o Danny, pra mim foi a pior cena, assim, de ler. Foi uma das melhores cenas que eu li, que o Danny vai no corredor do quarto e ele olha um dos quartos e tem um casal lá, dois homens, um vestido de cachorro, e aí o cara vem imitando um cachorro no corredor assim, e aí você se coloca no lugar da criança. Por isso que eu fico na dúvida, né, sobre o hotel, as entidades, o que tá acontecendo lá, mas assim, você se coloca no lugar da criança, tem a parte da mangueira também, que a mangueira se solta e vai atrás da criança, e se coloca você com 8 anos acontecendo isso. Você se coloca você com 8 anos acontecendo isso com você, e nenhuma alma no mundo ia acreditar no que você tá falando. Você vê como que o Stephen King é habilidoso, né? Ele bota medo numa mangueira que cai no corredor. Ele é muito foda. Quando você tá lendo, você tá na pele do Danny ali. Ele não pode fazer nada. O que ele vai fazer? Tanto que ele volta pra perto da mãe dele e vai brincar, como se nada tivesse acontecido. Cara, imagina o terror que seria uma criança vivendo uma situação dessa e não podendo contar com ninguém, porque ninguém vai acreditar no que ela vai falar. Todo mundo vai falar que é porque ela tá longe dos amigos, é porque ela tá sob estresse, é porque ela tem imaginação fértil, é porque a luz estava ruim, e assim, ninguém vai acreditar nela. Então ela tá sozinha. Então aquelas cenas que ele narra, que são muitas cenas no livro, no filme são poucas, mas no filme essa cena que você falou, essa cena é muito boa. Porque ele tá andando ali, ele vê as crianças e aí, né? E aí? O que vai acontecer dali pra frente? Não tem muito o que fazer, ele é só uma criança, ninguém vai acreditar no que ele fala. Sabe o que me incomoda muito no filme também? Eu não gosto de personagens que não se comportam de maneiras lógicas, não se comportam como um ser humano. Na vida real, não são verossímeis. E no filme, quando o filho aparece com marcas de dedo, como se fosse estrangulado, e o pai dele fica, Você é que nem um bobão. Imagina, né? E depois vem a Wendy correndo desesperada e fala, tem mais uma pessoa no hotel. Foi ela que estrangulou o Danny e tá lá no quarto. Ele vira pra ela, você tá louca? Como assim, cara? Sua mulher tá vindo, vocês estão no hotel, seu filho apareceu com o pescoço marcado e essa mulher chorando chega pra você falando, tem mais uma pessoa no hotel. É uma mulher que tá lá no quarto. E aí você fala assim, não, que isso? Não, você tá louco. There's someone else in the hotel with us. There's a crazy woman in one of the rooms. She tried to strangle Danny.
Are you out of your fucking mind? Mas Cara, como assim, cara? E aí, depois que ele sobe lá no quarto, ele vê essa mulher. Pensa comigo. Sua mulher chega falando pra você que tem uma outra mulher no quarto e essa mulher agrediu seu filho. Aí você vai lá verificar. Quando você entra, tem uma mulher. No filme tem uma mulher, que é uma mulher nua. Ele vai lá e beija a mulher, ele se entrega pra mulher. Então, mas no filme isso tá explicado, ele é maluco. Exatamente. Pra quem assiste, assim, o cara é louco, exatamente. Ele é louco, tá explicado, é fácil explicar. O cara é maluco, velho. Então, pra mim, aquele cara ia tentar matar a família estando no Overlook ou não. Exatamente. Uma hora ele ia fazer. Sim, exatamente. Faz sentido. O Overlook só deu o tapa inicial. Isso. Mas deu assim, aquele empurrãozinho, né? Defendendo também, né? Como que você coloca um livro igual Iluminado no cinema? É muito difícil também, né? Muito pouco tempo. O filme tem que 1h30, não chega a ter 2 horas, né? Tem 2h30. 2h30. Como a gente coloca um livro de quase 600 páginas, né? Por aí. 600 e alguma coisinha páginas em um filme de 2h30. Então, assim, é muito complicado, né? Tem essa questão. Só que as adaptações do personagem, eu acho que daria pra ter sido... Porque assim, a gente tem que pensar também, de repente o Kubrick, ele quis fazer assim mesmo. Não, ele quis fazer assim mesmo. Tanto que o Stephen King mandou um roteiro pra participar do filme e ele rejeitou. Não quis. Fez do jeito dele. O Stephen King fez uma série dele, que é de 90, eu acho que é 90. Ele fez uma série, acho que em 3 episódios, representando fielmente o livro. Parece que não foi sucesso, que é uma grande porcaria. Aí tem isso também, né? Às vezes, quando você transporta pra uma outra arte, ao pé da letra não funciona. Também acontece isso. O cara tem que saber o que tá fazendo, né? Tem coisa que funciona muito bem em livro, tem coisa que funciona muito bem em videogame, mas não funciona em filme e vice-versa. Sim. E eu passei por isso, né? Quando eu fui traduzir um conto meu, agora pra HQ, o Era Z, eu larguei na mão do desenhista, do Alexandre Santos, excelente desenhista, né? Diga-se de passagem. Eu larguei na mão dele e assim, eu só fui adaptando uma coisa ou outra que eu achava que dava pra melhorar, mas a questão das cenas, do desenho, do andamento da história, como que eu vou pegar um desenhista experiente e ficar me intrometendo? Muito provavelmente eu faria alguma coisa que eu acho que tá certa de uma maneira errada. Então, às vezes a gente tenta passar pelo outro lado sem ter experiência, né? Não dá pra saber, porque é uma outra linguagem, né? Conviveu, né? É uma outra linguagem. É uma outra linguagem. Um outro fluxo narrativo. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in. E Wellington, e pra esse filme, qual é a relevância que você dá, na sua opinião? Pro filme, eu dou 80%. É um filme bom, tem os problemas. Os problemas, ao meu ver, né, como leitor do livro, e os pontos que eu citei também, que mesmo se eu não tivesse livro, eu me incomodaria, né, como o comportamento do Jack e tal. Então, acho que é um filme bom, todo mundo deveria assistir. Eu entendo porque é um clássico, mas 80%. E você, qual é a relevância que você daria pro filme? Eu também acho que é um filme excelente e você tem que assistir. Se você tá ouvindo a gente falando aqui, você já leu o livro, quando você for assistir, assista com a cabeça de quem vai ver uma adaptação de um diretor, de um dos maiores diretores, se não o maior diretor de cinema, e que tem a veia dele ali inserida e as escolhas dele. Você tem que assistir o filme com essa ideia. 70% pro filme, porque o final realmente é uma coisa que desanima muito de assistir. 80% eu acho que, apesar das cenas memoráveis, E o livro, quanto que você dá de relevância? Essa é a grande questão, né? O livro. Só tecemos elogio pro autor e pro livro. Pro livro, eu dou 88%. É um livro muito bom, adorei. Não tá no meu top 10. Eu adorei você ter me indicado o livro. Obrigado. E eu não li outros livros do Stephen King, mas não sei não. Eu acho que é difícil chegar no nível desse daí. Não sei se ao longo ele conseguiu superar. Eu acho que é o livro mais famoso dele, né? Eu acho que é o título mais famoso dele, né? Mas eu não sei se Carrie Estranha é mais famoso. Enfim, mas eu acho que 88%. Eu dou 98%. Eu só não dou 100% no livro, porque pra dar uma margenzinha, né? Porque eu acho que é um livro muito bem amarrado, muito bem escrito, tem umas cenas
arrepilantes e não são cenas de fantasma tentando quebrar a pessoa no meio. É uma cena de um fantasma transformando um pai de família num monstro, né? E a pegada do livro toda é essa. O que falta pra você se tornar um monstro, né? O que você precisa? Você precisa de um overlook? Você precisa de uma casa pequena? Ou você precisa só de uma discussão no trânsito? O que te separa do Jack, do livro? Eu acho que essa veia do livro é uma veia que te coloca em muitos sentimentos relevantes à sua própria personalidade, né? Todo mundo tem essa fera interior que ele tinha, né? Exatamente, todo mundo tem. No caso dele, era o álcool que despertava. Mas e você? O que desperta? Exatamente. E você é uma fechada no trânsito, vai perder o emprego, Exatamente. um ano desempregado. O que vai fazer você se transformar no Jack? Então, vocês... Será que o carro é o seu overlook? Você é muito bonzinho, mas quando você entra no carro, você xinga aí pela rua, fecha os outros, joga pra cima de motoqueiro. Seu carro é seu overlook, sua moto é seu overlook. É muito legal. No livro é aquela deixa. E como você... Porque assim, em proporções menores, tudo que acontece no livro alguma vez já aconteceu com você. Você já perdeu a cabeça com alguém em algum momento. Você pode não ter enfiado a cabeça dela no Fusca, mas você já pode ter sentido até vontade de fazer. Você já deixou de lado a sua família por uma coisa de menor importância. Você já machucou alguém. Pode não ter sido quebrar o braço, mas existem muitas formas de machucar uma pessoa, né? Então todo mundo tem um pouco do Jack que falou, né? Pode ser o carro, pode ser o videogame, então a pessoa pode ser as redes sociais. Então eu acho redes que sociais. Pessoa atrás do teclado é só ódio. Isso, é só ódio, exatamente. Então assim... O overlook é a luz do computador, né? Isso, pode ser a luz do computador, tá vendo? Na hora que liga, o Jack começa a gritar. Exatamente. Então eu acho que essa parte psicológica que eu falo, né, que eu gosto de terror, aí muitas pessoas acham que eu gosto também, né, de ver sangue voando e zumbi comendo cérebro, mas assim, o que eu gosto de verdade é um livro que o terror psicológico dele, nas entrelinhas, te afeta de alguma maneira, né? Então eu acho que o Iluminado é isso, né? Ele é um livro que, no extremo, te mostra como tem sempre alguma coisa, ou você tá ali por um fio para acontecer alguma coisa com você, mesmo que algumas vezes você nem perceba, né? 98% é um dos melhores livros que você já leu, né? É um dos melhores. Terror é o melhor, né? Terror psicológico. Muito bom. E é isso, muito obrigado por ouvir esse podcast. Tem algum recado, Valdir? Pessoal, para quem quiser acompanhar, @ValdirLSantos no Instagram, eu costumo postar as coisas mais lá, porque o Facebook parece que não quer muito papo com visualização, né? De graça, tem que pagar tudo agora. No Instagram é a rede social que eu mais tô trabalhando. E lá tem o link para meus livros e vai ter o link aqui pro podcast também. E leiam o Iluminado. É uma das provas que o Stephen King é, sim, um dos maiores autores que já pisaram nesse planeta. Um abraço, até a próxima.